Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir o segundo vídeo de aula teórica dessa nossa grande revisão para as provas de segunda fase da FUVEST e da Unicamp. Se você está assistindo o vídeo na data da publicação, hoje é dia 27 de dezembro, ontem, dia 26, você assistiu um vídeo sobre estequiometria. Hoje, dia 27, você vai assistir o vídeo sobre química orgânica. Isso mesmo, essa parte que era tão largada nos vestibulares lá alguns anos atrás, e hoje ela voltou com tudo, de alguns anos para cá, ela permeia aí todos os grandes vestibulares. E o que é mais cobrado, o assunto que é mais cobrado quando a gente fala em química orgânica para os vestibulares, principalmente de segunda fase, é em relação sempre às reações orgânicas. Tá certo? Quando a gente está lá no colégio, lá no ensino médio, no terceiro ano geralmente, passando aí a ideia de reações orgânicas, a gente trabalha basicamente com reações de substituição, reações de adição, reações de oxidação, reações de esterificação, transesterificação. Então a gente passa lá uma série de reações para os alunos. E a ideia é que com essas reações vocês consigam resolver qualquer exercício, mesmo que seja um exercício de uma reação que não foi trabalhada necessariamente no ensino médio. Por isso que é importante você estar antenado nessa aula, que eu vou dar algumas dicas para vocês, porque a grande maioria dos exercícios, eles vão te dar um modelo de reação para que você siga o modelo e consiga propor novas rotas sintéticas. De novo, esse assunto ele é muito importante, porque ele está muito presente no cotidiano de um químico, quer seja uma parte mais industrial, né, na química industrial, quer seja na química laboratorial, onde os alunos fazem experimentos de química orgânica e propõem novas rotas sintéticas para o desenvolvimento, de repente, de um fármaco novo, de um produto cosmético ou de uma matéria-prima de base para a nossa indústria. Então as reações orgânicas estão aí presentes o tempo inteiro, uma vez que a gente sabe, né, que a química orgânica produz, né, a química orgânica é responsável aí por milhões e milhões de produção de compostos novos, uma vez que o carbono pode fazer lá aquelas ligações em cadeia, e isso dá infinitas possibilidades de produção de moléculas, ou moléculas normais ou macromoléculas como os nossos polímeros. Então todas as questões, ou pelo menos a grande maioria das questões de vestibulares, elas vão versar sobre esses assuntos. Ou vão pedir para você montar uma molécula a partir de alguns reagentes, ou então elas vão pedir para que vocês peguem uma molécula grande e desmontem essa molécula, voltem lá nos reagentes que deram origem a essa estrutura. Para isso a gente vai abordar um pouquinho com vocês as funções orgânicas, vamos dar uma recapitulada nas funções orgânicas, a gente vai dar algumas dicas para que vocês possam resolver as questões do tipo siga o modelo, e eu vou falar um pouquinho sobre a reação de esterificação, transesterificação, hidrólise de amidas e ésteres, e eu vou dar um exemplo de uma reação siga o modelo. No final, a gente vai fazer de novo aí mais 5 exercícios para a gente poder finalizar esse conteúdo de forma bacana. Bom, toda vez eu estou falando a mesma coisa, pega a referência da questão, eu vou resolver a questão para vocês aqui em vídeo, mas eu não vou me preocupar com o espaço. Função sua, pegar esse mesmo exercício, você já viu a resolução aqui com a gente, já teve acesso à parte teórica, você vai resolver esse exercício e vai tentar encaixar a sua resposta dentro do espaço fornecido pelo vestibular, quer seja Unicamp, quer seja FUVEST, tá bom? Então a sua função é essa, porque não adianta nada você só ver o vídeo e não pôr a mão na massa, beleza? Então agora a gente vai para a parte teórica, eu espero que você goste, que você aproveite e siga esse vídeo aí até o final, beleza? Um grande abraço e boa aula para vocês. Fala galera, agora vamos para a parte teórica aqui da nossa química orgânica. A gente vai dar aí algumas dicas para aquele tipo de exercício que é a reação siga o modelo. Tá certo? Como que eu resolvo isso? Eu pego provas de vários lugares, várias organizadoras, né, várias instituições que organizam os vestibulares, e eu faço sempre a mesma coisa. Bom, se a reação é do tipo siga o modelo, primeira coisa que você vai fazer, identificar a função orgânica, tá certo? Identificou a função orgânica e a posição da troca ou quebra na molécula orgânica. Então eu vou te dar um modelo, eu vou te dar aqui um início e eu vou te dar aqui um final. Então o que eu vou identificar? Qual era a função orgânica aqui no início? Qual é a função orgânica aqui no final? Bom,
qual é a posição que teve a quebra ou a troca de substância ou de elemento aqui no início em comparação aqui com o final. Se eu identificar essas duas coisas, eu consigo replicar isso para qualquer, veja bem, eu consigo replicar isso para qualquer outro reagente que tenha a mesma função e ou a mesma posição de substância, de elemento químico aqui na nossa estrutura orgânica, tá bom? Vamos dar uma resgatada nas principais funções? Olha lá, a função álcool tem a hidroxila ligada em um carboninho saturado. Então, hidroxila ligada em carbono saturado. Um aldeído tem uma carbonila, que é esse C-O, ligado, né, num carbono que está ligado a um hidrogênio, ou seja, tem uma C-O na ponta da cadeia orgânica. As cetonas têm a mesma característica, que é a carbonila, só que dessa vez num carboninho secundário. Os ácidos carboxílicos têm uma carbonila ligada em uma hidroxila, né? Carbonila ligada em uma hidroxila, também vai estar sempre na ponta da cadeia. A função orgânica éter tem um heteroátomo, que é o átomo de oxigênio entre dois carbonos, somente isso, um oxigênio entre dois carbonos. A função éster tem uma carbonila ligada em um oxigênio que está ligado em um carbono, tá certo? Então esse oxigênio é um heteroátomo, tudo bem, ele está ligado em dois carbonos, e do lado desse heteroátomo eu tenho uma carbonila. Então olha lá, tem um heteroátomo e do lado dele eu tenho uma carbonila, beleza? Bom, o que é um fenol? Fenol é quando eu tenho uma hidroxila ligada em um anel aromático. Então, fenol é uma hidroxila ligada em um anel aromático. Amina, que é uma função nitrogenada, eu tenho nitrogênio ligado em funções, em estruturas, em ramificações, em cadeias carbônicas, né? Então, aqui as aminas são derivadas da amônia, né? Então, aqui eu tenho um metil, outro metil ligado em um nitrogênio. Aí eu tenho uma amina. E uma amida? Uma amida, eu tenho uma carbonila, veja bem, uma carbonila ligada em um nitrogênio. Então, quando a carbonila, que é o C-O, se liga diretamente ao nitrogênio, eu tenho uma amida. Os principais grupos que você tem que aí saber os nomes para nas justificativas você arrebentar quando a gente falar aí de uma questão dissertativa, é a hidroxila, que é este OH, a carbonila, que é C-O, e a carboxila, que é C-O-OH. Então, os grupos principais que você tem que saber nome: hidroxila, que é o OH, carbonila, que é C-O, né? C-O, e a carboxila, que é C-O, ligada num OH. Então você vê que a carboxila é a junção da carbonila com a hidroxila. Beleza? Bom, ainda falando em reações, né, ou entrando propriamente em reações, esterificação e transesterificação são duas reações que são muito cobradas nos vestibulares. Então vamos ao esquema da esterificação. Na esterificação, você vai ter sempre um ácido carboxílico. Veja bem que essa cadeia aqui não importa o tamanho dela, tá certo? Importa essa parte aqui, ó, que é a parte do ácido carboxílico, interagindo com um álcool. O álcool vai ter uma cadeia também orgânica aqui. Tá certo? O que vai acontecer? A hidroxila do ácido vai se juntar com o hidrogênio do álcool em meio ácido e vai formar uma molécula de água. Olha só, eu estou respeitando as cores, laranja aqui, laranja aqui. O OH da água vem do ácido e o H da água vem do álcool. Tudo bem? Beleza? Bom, se eu tirei o OH do meu ácido e eu tirei o H do meu álcool, o que sobra eu vou juntar. Então você vê que sobrou aqui o RC-O, RC-O, e aqui eu tenho OR', OR'. Perceba que aqui nós temos a formação da função éster. Então, toda vez que eu juntar um ácido e um álcool em condições adequadas, eu tenho a formação de um éster. Essa reação é de esterificação. Bom, o que é a reação de transesterificação? Aqui, essa é a reação de obtenção do biodiesel, é a parte mais importante aí que pode vir a ser cobrada de vocês. É quando eu tenho um éster, veja bem, RC-OOR', né, sendo que R e R' são carbonos, tá certo? Então eu tenho um éster e eu vou reagir com um álcool. Você vê que esse álcool tá R duas linhas aqui, tá certo? É uma outra cadeia com um catalisador adequado. Então, uma transesterificação é pegar um éster e transformar em outro éster.
Nesse éster, a cadeia a partir do heteroátomo eu chamei de R', e nesse outro éster eu chamei de R duas linhas. Então o que acontece? Olha só que interessante. A molécula será quebrada, o éster será quebrado exatamente aqui, o álcool será quebrado exatamente aqui, então o H do álcool vai interagir com este O, vai formar um novo álcool, que agora tem o R', né? Aqui tinha R duas linhas, aqui tem R', então estou formando um outro álcool e um outro éster, tá certo? Então aqui a gente tem, vamos dizer aqui o éster 1, eu vou ter aqui o éster 2, beleza? Aqui eu tenho álcool 1, e aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o álcool 2. Então, o éster 1 mais o álcool 1 formou o éster 2 mais o álcool 2. Professor, e se aqui for igual aqui? Aí, você não vai fazer transesterificação com isso, né, querido? Então não tem porquê, não tem lógica fazer isso, tá certo? Beleza? Só tem lógica se R' for diferente de R duas linhas, beleza? Bom, essa é uma reação que é importantíssima você saber, porque ela é a reação de produção do biodiesel, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre hidrólise de amida e de ésteres, tá certo? Essas reações de hidrólise são importantes porque elas são muito cobradas mais no sentido de, pô, se eu pegar uma amida e hidrolisar, o que vai gerar? Se eu pegar um éster e hidrolisar, o que vai gerar? É mais no sentido da identificação dos produtos e dos reagentes que são necessários. Então olha só que interessante. O ponto de quebra, que é algo muito importante, vai ser sempre entre a carbonila e o heteroátomo. A carbonila e o átomo diferente. Ó, por exemplo, numa amida, eu tenho a carbonila e o nitrogênio, não é? É exatamente neste ponto, entre a carbonila e o nitrogênio, que vai ocorrer a quebra. A mesma coisa no éster, ó, entre a carbonila e o oxigênio, que é o nosso heteroátomo. É sempre aqui que vai quebrar. Bom, a molécula de água também vai sofrer uma quebra entre o H e o OH. O que vai acontecer? O H da água vai se ligar sempre ao átomo de nitrogênio ou átomo de oxigênio, tá certo? Ó, o H da água ligou no nitrogênio, o H da água ligou no oxigênio. E o OH da água vai se ligar na carbonila. O OH da água se ligou na carbonila, o OH da água se ligou na carbonila. Quando isso acontecer, ó, eu fiz até das cores diferentes aqui, ó. Então essa parte laranjinha, C-O, se ligou no átomo, na espécie, no OH da água, tá certo? Na hidroxila da água, tudo bem? E o NH aqui, que já estava ligado em um metil, se ligou no hidrogênio da água. Bom, o que aconteceu? Aqui eu formei um ácido carboxílico, certo? E aqui eu formei uma amina. Então posso imaginar que ácido carboxílico mais amina forma amida e água. Amida e água forma ácido carboxílico mais amina. Mesma coisa a gente pode pensar aqui embaixo para os ésteres. Olha só que interessante. O H da água veio aqui neste oxigênio, que era o meu heteroátomo, e se transformou em um álcool. Olha só que bonitinho, o propan-2-ol. Em compensação, a minha hidroxila da água, o OH da água, entrou aqui na posição da carbonila, ou seja, se ligou aqui na carbonila e formou quem? Formou um ácido carboxílico. E aí, se você lembrar do que você viu alguns minutinhos atrás, ácido mais álcool forma éster e água. É a reação de esterificação. Éster e água formam ácido e álcool, é a reação de hidrólise do éster. Então, hidrólise de éster e hidrólise de amida, mais ou menos a mesma coisa, só lembra sempre aí do ponto de quebra das reações, certinho? Bom, agora para a gente finalizar o nosso esquema teórico aqui da química orgânica, para a gente entrar nos exercícios, eu vou colocar um exemplo de siga o modelo. Evidente, esse exemplo não vai estar nos exercícios. Bom, o vermelhinho aqui é o meu modelo. Então, estou te dando aqui dois ácidos carboxílicos, e na interação entre esses ácidos, eu estou formando uma água, certo? Uma molécula de água, e um anidrido de ácido carboxílico. Então, eu estou pegando dois ácidos, estou interagindo entre esses dois ácidos, está saindo a hidroxila de um, o hidrogênio de outro, estou juntando para formar uma água, e eu estou pegando a porção que sobrou desta molécula, que é CH3C dupla O, CH3C dupla O,
estou ligando na porção que sobrou desta molécula, que é CH3, C-O-O, CH3, C-O-O. Então, fazendo essa junção, a gente tem uma nova função, que é a função de anidrido. Anidrido, então, é carbonila ligado em oxigênio que está ligado em outra carbonila. Bom, eu te dei um modelo e agora eu quero que você faça a mesma coisa, só que para um diácido. Olha só que interessante, né? Então eu estou te dando aqui dois ácidos, só que aqui os dois ácidos estão na mesma molécula. Bom, o que a gente tem que pensar? Não pode se desesperar, a gente vai fazer a mesma coisa que foi feita aqui em cima. Eu tirei o OH desta porção do ácido e o H dessa, tanto faz, né? A ordem, não importa. Bom, o H com o OH vai formar uma molécula de água. Bom, agora eu vou precisar juntar. E você percebeu que esta carbonila se ligou neste oxigênio. Então, esta carbonila tem que se ligar neste oxigênio. Para eu não me perder, eu numerei, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos e o oxigênio. Então, olha só que interessante, eu fiz a minha estrutura. 1, 2, 3, 4 carbonos e o oxigênio. Bom, esse primeiro carboninho aqui vai estar ligado neste oxigênio. Então, eu puxei aqui a minha ligação entre o carbono e o oxigênio. Olha só que maravilha. No número 1, eu tenho uma carbonila. No número 4 também. No número 1 eu tenho a carbonila. No número 4 também. Olha só a função formada. C-O-O, C-O. Eu formei também um anidrido, só que dessa vez um anidrido cíclico. Tá certo? Mas é a mesma coisa. Você vê que eu dei um modelo, uma molécula aberta, né? Duas moléculas, desculpa, né? Dois ácidos. E no meu exercício eu te dei um diácido. É a mesma coisa. Aqui eu estou produzindo um anidrido aberto, um anidrido acíclico, e aqui eu estou produzindo um anidrido cíclico. Então é mais ou menos esse esquema. Eu identifiquei as funções aqui, identifiquei a nova função formada, identifiquei as funções aqui e tentei reproduzir a mesma função, só que obviamente aqui num ciclo e aqui numa molécula aberta. Tá certo? Então a ideia é essa. Agora a gente vai pôr em prática isso nos exercícios, certo? Fala galera, vamos agora então para a resolução de exercícios dessa nossa aula de revisão para a segunda fase da FUVEST da Unicamp, aula de Química Orgânica, tá certo? Basicamente aí as reações orgânicas que a gente já discutiu anteriormente, ó. Esse nosso primeiro exercício é da FUVEST 2018. Pequenas mudanças na estrutura molecular das substâncias podem produzir grandes mudanças em seu odor. São apresentadas as fórmulas estruturais de dois compostos utilizados para preparar aromatizantes empregados na indústria de alimentos: o álcool isoamílico e o ácido butírico. Esses compostos podem sofrer as seguintes transformações. Então, primeiro aqui, o álcool isoamílico, que é este aqui, pode ser transformado em um éster que apresenta odor de banana. Esse éster pode ser hidrolisado com uma solução aquosa de ácido sulfúrico, liberando odor de vinagre. Lembra que vinagre é o ácido etanóico, tá certo? Ou seja, no vinagre tem ácido etanóico. E aqui a informação 2. O ácido butírico tem odor de manteiga rançosa. Porém, ao se reagir com etanol, transforma-se em um composto que apresenta o odor de abacaxi. Você imagina, cheiro de manteiga podre vira abacaxi. Basta você reagir com etanol. Ele quer que você escreva a fórmula estrutural do composto que tem odor de banana, que é a reação com álcool isoamílico, e do composto com odor de abacaxi. Então vamos lá, lógico, né? Aqui eu tenho o álcool isoamílico, então essa é a porção álcool no meu éster. Vamos lembrar como que é a fórmula de um éster. Eu tenho aqui RCOO, R'. Esse R' veio do álcool e esse R aqui veio do ácido. Bom, então aqui, se veio do álcool, essa porção aqui vai estar conservada. Então, olha só, eu conservei essa porção aqui. Tá certo? Ó, O, pá, e foi. Certo? Bom, ele disse que quando esse cara foi hidrolisado, liberou um odor de ácido etanóico. Então, é sinal que o ácido etanóico é a porção ácida que formou esse éster. Então, aqui está a porção do ácido etanóico. Ó, 2 carbonos. Então, o éster que tem odor de banana é esse ésterzinho aqui, tá certo? Beleza? Muito tranquilo, né? Bem facinho. Que é o nome desse éster? Ó, é o etanoato de 1, 2, 3 metil, 1, 2, 3, 4 butila.
É o etanoato de 3-metilbutila. Muito legal, né? Agora olha o odor de abacaxi. Então veio do ácido butírico. Então a porção ácido butírico está aqui, ó, que é o ácido butanóico, beleza? E aí falou que ele reagiu com etanol. Então aqui está a porção do etanol, que são 2 carbonos. Beleza? Então esse aqui é o butanoato de etila, que é o odor de abacaxi. Olha que bacana. Certo? Então item A muito tranquilo, óbvio que você tem que manjar de esterificação. Aqui, ó, letra B. Escreva a equação química que representa a transformação em que houve liberação do odor de vinagre. O que ele está falando? Que a hidrólise com ácido sulfúrico, né, meio ácido, da bagaça que tem cheiro de banana. Então, olha só, eu peguei o éster que tem cheiro de banana, coloquei na água para hidrolisar em meio ácido. Eu formei de novo aqui o ácido etanóico, né, que é o que tem odor de vinagre, e recuperei o meu álcool isoamílico, beleza? Então a reação de obtenção é essa aqui, a reação que está pedindo aí no item B, certo? Então, esterificação e hidrólise de ésteres nessa primeira questão aqui da FUVEST de 2018. Agora, essa questão que também caiu no FUVEST de 2018 é um pouquinho mais complexa, é um pouquinho mais chatinha de fazer, tá certo? Olha aqui, o pineno é um composto insaturado volátil que existe sob a fórmula de 2 isômeros, o alfa-pineno e o beta-pineno. Então aqui o alfa, o beta. Em um laboratório, havia uma amostra de pineno, mas sem que se soubesse se o composto era o alfa ou o beta. Para resolver esse problema, um químico decidiu tratar a amostra com ozônio, pois a posição das duplas em alcenos pode ser determinada pela análise dos produtos da reação desses alcenos com ozônio, como exemplificado nas reações para os isômeros de posição do 3-metilocteno. Então olha só, quando ele pegou nessa posição e colocou o ozônio, você percebe que sempre vai quebrar a dupla, vai liberar 2 produtinhos. Bom, como aqui eu tenho a pontinha, olha só o que eu formei. Eu vou formar sempre uma C-O nos carbonos em que eu fiz o rompimento. Vai formar uma C-O aqui, C-O aqui, quebrou aqui, forma C-O aqui, C-O aqui, tá certo? Bom, se o carbono que estiver participando aqui da dupla ligação, ele estiver ligado em 2 outros carbonos, eu vou formar uma cetona. Se ele estiver ligado em um carboninho só, eu vou formar um aldeído. Olha só, esse carboninho aqui formou uma cetona, esse carboninho aqui formou um aldeído, esse carboninho aqui formou um aldeído, esse carboninho aqui também formou um aldeído. Olha só, tá ligado em um só aldeído, tá ligado em 2 cetona, certo? Aí o que o químico observou? Que a ozonólise da amostra resultou em apenas um composto como produto. Então vamos analisar aqui os dois. Ó, se eu quebro exatamente essa posição, vocês concordam que eu vou ter uma dupla O neste carbono e uma dupla O neste carbono? Vocês concordam? Que aí vai quebrar isso aqui, eu vou ter 2 produtos formados? Então não pode ser o beta, tem que ser o alfa. Porque se for o alfa, eu vou quebrar aqui, ó, eu vou quebrar aqui, e a molécula que era fechada, ela vai fazer o quê? Ela vai só abrir. Então olha só que interessante, como resultou em apenas um produto, a dupla, ou seja, a insaturação, deve estar no ciclo. Por isso que é o alfa-pineno. Então aqui a gente pode concluir que é o alfa-pineno. Então você pode justificar a sua ideia dizendo que a dupla está dentro do ciclo. Quando você quebra, você vai formar um produto só, mas aí com duas carbonilas, tá certo? Beleza? No item B, ele quer que você mostre a fórmula estrutural do produto formado. Então a gente vai montar a reação aqui, ó. Então eu copiei o alfa-pineno, aí eu numerei os carbonos assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo? Quando eu quebro aqui, se eu quebrei aqui, eu vou abrir isso aqui, tá certo? Então no primeiro carbono, ele tá ligado só em um carboninho, não é? Então eu vou ter uma C-O. Olha só que legal, formei um aldeídozinho. Aí vem com o meu dedo aqui seguindo, ó, 1, 2, 3. No terceiro carbono, eu vou formar aqui o meu ciclo, tá certo? Mas depois se eu continuar aqui no 4, eu tenho 2-metil para cá, olha só que bonitinho. Aí eu volto para o 5, venho para o 6. Perceba que esse carbono 6 aqui, ó, ele está ligado em 2, está ligado no 7 e no 5. Então aqui vai formar mais uma dupla O, só que vai ser característico de uma cetona. Então aqui a gente tem uma cetona, aqui a gente tem um aldeído, mas o composto formado tem essa fórmula estrutural aqui, bem bacana, né? É uma reação que, para quem não tem muita habilidade, é difícil de fazer, mas se você contar os carboninhos, pensar com calma, você consegue resolver essa questão com bastante tranquilidade, beleza? Então essa é a ideia, olhou o modelo, viu o que acontece, tenta aplicar agora nos seus produtinhos, beleza? Como sempre,
A FUVEST dando show aí nas questões de orgânica, questões mega técnicas. Essa é, na minha opinião, uma das melhores questões, né, que eu mais gosto de colocar em prova, né? Então, se você é meu aluno aí, passou para a segunda fase da FUVEST, mas ainda não se formou, pode ter certeza que essa questão estará na prova, porque eu acho uma questão bem bonitinha. Olha só. FUVEST 2016, na produção de biodiesel, o glicerol é formado como subproduto. O aproveitamento do glicerol vem sendo estudado, visando a obtenção de outras substâncias, o 1,3 propanodiol, ou propan 1,3 diol, né, da mesma coisa, né, empregado na síntese de certos polímeros. É uma das substâncias que pode ser obtida a partir do glicerol. O esquema a seguir ilustra o processo de obtenção do 1,3 propanodiol. Então aqui tem o esquema de obtenção. E no item A, ele pede, na produção do 1,3 propanodiol a partir do glicerol, também pode ocorrer a formação do 1,2 propanodiol. Na figura abaixo, complete o esquema que representa a formação do 1,2 propanodiol a partir do glicerol. Então você tem que entender esse mecanismo para tentar propor um para chegar neste produto aqui. Sorry. Vamos pensar aqui, o que está acontecendo? Primeira etapa da reação, eu vou tirar uma água. Eu poderia tirar das 3 hidroxilas, mas vocês estão percebendo aqui que sumiu essa, né? Então, provavelmente o hidrogênio, a hidroxila veio deste carbono. E como se formou uma dupla entre o carbono, vamos dizer assim, 1, 2, 3, né? Vamos numerar aqui, ó. 1, 2, 3. Como formou a dupla entre o 2 e o 3, com certeza o hidrogênio saiu aqui do meu pseudocarbono de número 3, tá certo? Beleza? Deu para entender isso aqui? Maravilha. Bom, agora eu tenho hidroxila ligada a um carbono insaturado. Isso aqui é um enol. Vai ter um rearranjo dessa dupla, então essa dupla vem para cá e o hidrogênio cai para cá, formou esse composto que é um aldeído. Este aldeído vai ser, essa dupla, ó, essa carbonila vai ser quebrada, né, e vai enfiar um H2 aqui, um hidrogênio em cada ponta. Um hidrogênio no carboninho, um hidrogênio no oxigênio. E aí eu formo aqui o 1,3 propanodiol. Bom, se para formar 1,3 eu tirei a hidroxila do meio, para formar 1,2 eu tenho que tirar uma hidroxila das pontas. Então eu vou tirar aqui essa da ponta direita, vou tirar essa hidroxila junto com esse hidrogênio e vou formar a minha dupla aqui, entre o carbono, conseguindo a minha ideia, 1, 2, 3, entre o 2 e o 3, certo? Bom, essa dupla vai sofrer um rearranjo, que ela vem para cá, e este hidrogênio cai para cá. Eu vou formar aqui uma cetona, tá certo? Maravilha, e depois isso aqui vai ser catalisado, né, vai sofrer uma hidrogenação, vai quebrar essa dupla, entra um hidrogênio aqui, e eu formo 1,2 propanodiol. Então esse é um exercício clássico de siga o modelo. A gente tem o modelo aqui em cima, seguiu ele aqui embaixo, simplesmente mudando a posição, então tem que lembrar disso. O glicerol é líquido a temperatura ambiente, apresentando ponto de ebulição de 290 graus Celsius a 1 atmosfera. O ponto de ebulição do 1,3 propanodiol deve ser maior, menor ou igual ao do glicerol. Então o glicerol você tem 3 hidroxilas, 1,3 propanodiol você só tem 2. Como aqui tem 3 hidroxilas, maior a chance de fazer ponte de hidrogênio, então maior a interação entre as moléculas, então o ponto de ebulição do glicerol é maior. Se o do glicerol é maior, do 1,3 propanodiol tem que ser menor. Então o ponto de ebulição do 1,3 propanodiol é menor que o do glicerol. O glicerol tem 3 hidroxilas, 1,3 propanodiol tem só 2. Então quanto mais hidroxilas, mais interações. Quanto mais interações, maior o ponto de ebulição. Certo? Então pensa e responde lá. Faz de novo, faz o download dessa questão e tenta resolver no espaço destinado. Agora, essa questão é osso, né? Essa questão, se você já fez aí no seu colégio, pô, que legal, né? Essa é bem chata também. Só que é aquilo, né? A gente vai conseguir fazer olhando sempre para os reagentes, para os modelos, o que aconteceu, o que entrou, o que saiu, tá certo? Tem que pensar sempre assim. Então, olha, compostos com um grupo NO2 ligado ao anel aromático podem ser reduzidos sendo o grupo NO2 transformado em NH2. Então, onde tem NO2 vai virar NH2. Compostos alifáticos ou aromáticos com grupos NH2, que no caso esse aqui é um grupo aromático, então esse aqui também pode sofrer essa reação, por sua vez podem ser transformados em amidas ao reagirem com anidrido acético. Essa transformação é chamada de acetilação do grupo amino, como exemplificado abaixo. Então tem aqui esse R de novo, pode ser um radical alquil ou um aril, né? Pode ser um anel aromático. Aqui eu tenho um anidrido acético, né? Que é o ácido acético 2 vezes, e aqui a formação do anidrido, C dupla O, C dupla O. O que acontece? No lugar desse NH2, um desses Hs vai embora, tá certo?
É como se acontecesse isso, ó. Eu quebrei isso aqui e aqui. Tudo bem? Essa porção C dupla O vai se ligar aqui no N. Ó, C dupla O se ligou no N. E esse H que estava ligado no N, que vai sair, se ligou neste O, formando o nosso ácido acético. Beleza? Então essa parte aqui veio derivada do anidrido. Aí formou uma amida, ok? Maravilha. Essas transformações são utilizadas, você vê, ele deu 2 modelos e falou que isso aqui é usado para a produção do paracetamol, que é um fármaco empregado como analgésico e antitérmico. E aqui ele deu a fórmula do paracetamol. Bom, olhando para a fórmula do paracetamol e para essa fórmula aqui, o que você encontra de semelhança? C dupla O, CH3 e o N, né? Então, olha só que interessante. É como se o R fosse tudo isso aqui, ó. O anel aromático com o OHzinho aqui na ponta. Olha o que ele está perguntando. Qual o reagente de partida que, após passar por redução e em seguida por acetilação, resulta no paracetamol? Ele está mandando você escrever a fórmula estrutural desse reagente. Olha só que interessante. Se eu quebrar aqui, eu vou ter OH, anel aromático, NH2, certo? Tudo bem? Se eu pegar esse NH2 aqui e voltar para cá, eu vou ter um NO2 no lugar do NH2, não vou? Então, olha só o meu reagente de partida. É uma hidroxila de um lado e na posição para um grupo NO2, tá certo? Se fosse eu, já metia aqui uma dirigência de grupo aromático, né? Quem que entrou primeiro? O OH ou o NO2? Quem entrou primeiro foi o OH, né? Porque o OH é orto para dirigente e o NO2 é meta dirigente. Então, se o OH entrou primeiro, o NO2 só pode entrar na posição para ou na posição orto, beleza? Bom, mas aqui está o reagente de partida. Olha o que ele fala. O fenol também pode reagir com anidrido acético nessa transformação forma-se acetato de fenila. Então aqui eu estou representando o fenol com anidrido acético, formando o acetato, né, que é o etanoato de fenila, mais o ácido acético. Olha o que ele está dizendo, na etapa de acetilação no processo industrial de produção do paracetamol, porque você concorda que tem uma hidroxila aqui? Isso aqui também é um fenol? Então pode formar como subproduto esse acetato de fenila, né? Então é isso que ele quer dizer aqui, ó. Na etapa de acetilação do processo industrial de produção do paracetamol, forma-se também ácido acético e um subproduto diacetilado, mas monoacetilado no nitrogênio. Então, essa etapa de acetilação, ela pode acontecer nas duas pontas, tanto na ponta que você tem o grupo nitro, o nitrogênio, o grupo nitro, como na ponta que você tem o fenol, tá certo? Ele está mandando você completar de modo a representar a equação balanceada para a formação do subproduto citado. Então, o subproduto vai ter que ter acetilação no nitrogênio e acetilação na outra ponta. O que acontece? Eu vou ter uma reação aqui no OH e uma reação aqui no NH2. Se eu vou ter a reação 2 vezes, eu preciso de 2 anidridos, certo? Se eu tenho 2 anidridos, eu formei 2 ácidos acéticos. Olha só, aqui eu tentei representar em cores. Então aqui está a minha estrutura padrão, né? O anel aromático oxigênio, o anel aromático NH. Porque um H saiu daqui e o outro H saiu daqui. Cada um desses Hs formou um ácido acético. Aí aqui está a parte que acetilou, onde tinha o fenol, e aqui está a parte que acetilou, onde tinha a amina. Beleza? Mas a resposta, a sequência de respostas é essa aqui. Aqui eu coloquei só para dar uma ilustrada. Você vê que esse exercício é show de bola, né? A FUVEST arrebenta nesses exercícios de orgânica, de rotas sintéticas. Bom, aqui eu consegui encontrar um da Unicamp também, falando de orgânica. A Unicamp não cobra muito orgânica, mas quando ela cobra é assim, é bem tranquilo, tá certo? Tenho certeza que vocês vão conseguir acertar esse aqui. Olha só, Unicamp de 2013, o glutamato monossódico hidrogeno glutamato de sódio utilizado para reforçar o aroma e o sabor de produtos alimentícios, que é o Ajinomoto, é um sal derivado do ácido glutâmico, um dos 20 aminoácidos essenciais. O nome sistêmico desse aminoácido é ácido 2-amino-pentanodioico. Ele pode ser descrito simplificadamente como uma molécula formada por uma cadeia de 5 átomos de carbono com 2 extremidades de grupo carboxílicos e um grupo amino ligado a um carbono adjacente a um dos grupos carboxílicos. Item A. A partir da descrição acima, escreva a fórmula estrutural do ácido glutâmico. Bom, eu poderia pegar esse nome, meus alunos pegam esse nome e fazem, né? Pelo menos eu espero que sim. Ou poderia pegar essa descrição. Um
1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Em cada uma das pontas eu tenho um grupo ácido e em um carbono adjacente a um desses grupos ácidos eu tenho um grupo amino. Ó, 2-amino pentanodioico, né? Tem 5 carbonos, pente, dioico, que tem duas carboxilas, tá certo? No item B, ele fala assim, fazendo-se reagir o ácido glutâmico, descrito acima, com uma base, é possível preparar o hidrogênio glutamato de sódio. Escrever a equação química dessa preparação a partir do ácido glutâmico. Então eu vou pegar ele, vou reagir com NaOH, a gente vai quebrar aqui, H com OH vai formar uma água, e aí o Na vai entrar nesta posição aqui, tá certo? Poderia entrar aqui também, mas eu preferi colocar ele aqui, então esse aqui ficou como sendo o nosso hidrogênio glutamato de sódio. Beleza? Isso aqui é uma reação de neutralização parcial, porque ainda tenho mais uma outra hidroxila aqui, mas ele não fala nada, ele fala que você quer produzir o hidrogênio glutamato. Hidrogênio glutamato é sinal que sobrou um hidrogênio aqui ionizável, tudo bem? Hidrogênio glutamato igual a hidrogênio carbonato, né? Hidrogênio carbonato e o carbonato, né? Olha só que diferença. Hidrogênio carbonato sobrou um hidrogênio, então ele quer a neutralização parcial. Dos 2 ácidos eu vou neutralizar apenas um. Beleza? Galerinha, com isso então nós chegamos aí ao final de mais uma aula de revisão. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, dê um joinha, ajuda bastante a gente aí do canal. Se você achou legal esse vídeo, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Se tem alguém que vai prestar a prova da FUVEST ou da Unicamp de segunda fase, avisa que tem um programa aí de revisão para eles, né? Nessa época do ano, pouco a gente publica vídeos novos, então a gente está publicando aí vídeos fresquinhos. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo, enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas, beleza? Então, se você chegou até aqui, se inscreveu, curtiu, comentou e compartilhou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!